Muito bom, estamos começando mais um episódio por aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira. Eu atuo aqui na Quanta Previdência como especialista em educação corporativa. É muito bom ter você aqui em nosso canal. Bom, estamos gravando uma série de episódios diretamente do Quanta Summit aqui em Florianópolis. Temos diversos convidados especiais, painelistas, palestrantes, enfim, e teremos agora a honra de bater um papo aqui com dois especialistas que têm um papel super importante no meio da previdência complementar, enfim, já vou apresentá-los. Nós vamos falar sobre visão de futuro e governança na previdência complementar, um assunto muito importante para todas as entidades de previdência. E eu estou aqui com Devanir Silva. O Devanir é superintendente geral da Abrap. Devanir, muito obrigado pela tua agenda. A gente pediu um pequeno tempinho aí na tua agenda para a gente gravar esse episódio aqui. O Devanir prontamente nos atendeu. E também Ricardo Pena, é uma honra tê-lo aqui também no canal. Ricardo, que é superintendente da Previc. Obrigado, viu, Ricardo, por também nos atender. É uma honra bater esse papo aqui com vocês. E eu quero começar com uma primeira pergunta aqui, vou direcionar para o Devanir, com base na experiência e na visão, né, que se tem do setor, como é que você enxerga os próximos passos para o crescimento e fortalecimento da previdência complementar no Brasil? Mais uma vez, obrigado, Devanir. Wagner, eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar participando desse evento maravilhoso aqui, aniversário dos 20 anos da Quanta, uma satisfação muito grande. Eu vejo assim, olha, nós temos uma história de muito sucesso, uma história que começou lá em 77, quando nós tivemos uma regulamentação, a primeira regulamentação. Tivemos eu considero assim, um passado exitoso, mas eu costumo dizer que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. E digo isso porque o mundo mudou. Nós estamos vivendo num mundo disruptivo, num mundo que nos leva a pensar fora da caixa, num mundo que nos leva a refletir como nós vamos ocupar esse espaço. Quando a gente pensa em ocupar um espaço, a gente tem que pensar, entender passado, ter foco no futuro e atuar no presente. Então eu vejo assim, eu vejo que hoje a previdência complementar, ela tem um grande potencial, mas a forma de atuar, esse nosso participante, ele já não é mais aquele participante que vai... O jovem hoje, quando você pergunta para ele, você vai se aposentar? Ele não passa pela cabeça dele. É verdade. Eu costumo dizer, olha, vamos parar de vender plano de aposentadoria. As pessoas não vão se aposentar. Então, você percebe? O nosso mindset tem que mudar. Exatamente. Nós temos que dizer o seguinte, olha, nós vamos te ajudar a fazer um patrimônio para uma renda qualificada no futuro. Eu vou te ajudar a realizar os seus sonhos. Isso parece simples, mas isso tem um efeito muito grande na gestão da entidade, na forma da comunicação. Esse nosso participante, ele é cada vez mais um cliente. Um cliente que precisa ser conquistado, fidelizado e todos os dias. Né? Então, hoje num mundo onde você tem várias formas de comunicação, e eu sempre digo, olha, um jovem, você dá uma aula de 40 minutos, os primeiros 10 ele já se desinteressou, mas ele fica 3 horas numa rede social. É verdade. Então nós temos que usar os caminhos corretos, né, atingi-lo, né, de uma maneira planejada, então muito planejamento, muita administração ágil, uso intensivo de tecnologia. Esses são os desafios que nós temos com uma previdência que ela precisa ser inclusiva. E a inclusão depende de mudança. Eu sempre digo, olha, existe uma lei que nós precisamos revogar. A lei do sempre foi assim, o SFA. Sempre foi assim, precisa ser revogada. Essa lei mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram e a gestão, o nosso pensamento das lideranças, precisam também esse pensamento ser mudado.
Interessante essa reflexão, né, e me chama muito a atenção mesmo, porque, de fato, resgatando a tua fala ali no início, aquilo que nos trouxe até aqui não significa que é exatamente aquilo que vai nos levar para, o nosso alvo, né. Muito, muito interessante, uma reflexão muito importante nesse episódio. Bom, quero aproveitar agora também a honra de ter o Ricardo aqui conosco. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela tua agenda. A gente sabe o quanto que a governança, ela é fundamental para o sucesso das entidades, de previdência, e quais as boas práticas, na tua visão, na tua opinião, que são essenciais para garantir a transparência, a confiança, o bom funcionamento das entidades de previdência. Bom, Wagner, também uma satisfação estar aqui. Obrigado Imagina, uma pela honra para chance, nós. né? Queria dar os parabéns à Quanta pelos 20 anos, né? Uma data importante para celebrar, para comemorar, né? Para envolver os participantes, os aposentados, né? Os instituidores, as cooperativas. Então, acho que é um momento importante da Quanta. Estou aqui, fiz questão de vir para participar desse momento. Obrigado. Bom, a governança das nossas entidades, hoje temos mais de 250 entidades, se encontram bastante evoluídas. O Uhum, nosso setor é muito regulado, o nível de uhum. exigência é É elevado, altíssimo, né? eu diria até que às vezes o custo é elevado, né, Uhum, porque a governança ela custa, né? Quando uhum, você exige decisões, órgãos de controle, prestação de contas, enfim, e você tem gestão compartilhada, né? Então a empresa está dentro do órgão da entidade, os participantes e assistidos também estão. Então a nossa governança evoluiu muito, né? Nesses mais de uhum. 40 anos da Previdência Complementar. Agora, a governança ela é dinâmica, até porque ela é feita por pessoas, né? E as Exato. pessoas mudam. Então, a gente precisa zelar pela governança. Então, uma entidade como a Quanta, de 20 anos, ela veio evoluindo em camadas, né? Você começa em pequeno, cresce, depois fica grande, e você não pode ter essa desatenção. Então, a governança, ela se traduz o quê? Em credibilidade, confiança. Nosso produto é um produto de confiança, né? Você Uhum. está prometendo, recebe aquele dinheiro, capitaliza aquele dinheiro numa conta e vai entregar lá no futuro. Muitas vezes 30 anos, né, de Então, aplicação. é um produto baseado na confiança. E a confiança é difícil conquistar a confiança. Exato. E a confiança tem um valor. Então, a governança ela precisa prezar por isso. E isso se traduz o quê? Em encorajar boas decisões, estimular a gestão, estimular o atendimento ao participante, né? O participante é o Uhum. cliente. Então, eu vejo às vezes as entidades descuidando dessa questão do cliente, né? Porque o atendimento ao cliente, às vezes até uma reclamação, aquilo ali é um insight que a entidade tem. Como é que você melhora os processos, né? Então, precisa ter muito cuidado com o cliente, não só com a parte, Uhum. né, das exigências regulatórias, de supervisão, mas investir na transparência, no atendimento, né, na boa performance, no baixo custo. É lógico que nós estamos falando de um contrato de longo prazo. Uhum. Então, vai ter ano que às vezes a economia não ajudou, a performance não ajudou, mas você tem que ter, né, uma métrica para você medir isso no médio e longo prazo. Então, a governança e a gestão é um conjunto, né, é uma estrutura que está se Uhum. movimentando e que aquilo tem que ser entendido para quem entra numa instituição como a Quanta ou qualquer outra fundação, aquilo é um valor, né, que precisa ser incentivado, estimulado, reforçado, fortalecido, porque isso vai significar uma boa entrega depois daquele produto. E a satisfação vai ser medida lá no Uhum. produto e Uhum. também durante o período de acumulação. Então, eu diria que com a minha experiência, tanto no Estado quanto também fazendo gestão de previdência em entidade, que a governança, a gestão, ela é um valor importantíssimo para o nosso setor. E o nosso setor ele é cobrado por isso. E isso Exatamente. nos diferencia, né? Exatamente. E traz uma experiência importante para o desenvolvimento e a evolução da Previdência Complementar no Brasil. Muito bom, obrigado. Obrigado por compartilhar esses insights. Realmente, eu acho que no topo da pirâmide aí a confiança, a transparência é simplesmente fundamental
para a gente levar o nosso propósito, né. Queira ou não, estamos falando de um propósito aqui, de uma reserva de longo prazo, e isso realmente é muito importante. Devanir, um dos pilares do setor é promover a educação financeira, a Quanta também faz isso há 20 anos promovendo a educação financeira. Tua opinião, qual é o papel das entidades de previdência complementar na formação dessa cultura de longo prazo, né? E quais ações, na tua opinião, podem ser, implementadas para fortalecer justamente a educação financeira? Verdade, Wagner. Você sabe que talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos hoje, né? Educação financeira e previdenciária. É pensar no longo prazo. Uhum. Nós vivemos uma sociedade consumista, né? Pessoas pensam no presente. E muitas vezes, é engraçado que outro dia eu estava vendo um trabalho. Por que as pessoas hoje têm um fundo e não contribuem para o fundo? Quando ele tem um patrocinador que também contribui, ele pode formar o seu patrimônio, ele reluta. Ele vê aquilo como um desconto, como uma perda, por incrível que pareça. Na cabeça dele, ele está perdendo de comprar um iPhone, de Aham. comprar balada, de trocar de carro. Então é aquela visão do imediatismo, né? E hoje nós vivemos, eu diria assim, que a gente tem que ter uma arte de inovar nessa educação previdenciária e usar todos os métodos, Uhum. principalmente quando você fala e usar profundamente a chamada economia comportamental. É você Uhum. dar aqueles estímulos, né? Seja com jogos, seja com promovendo talvez uma interação mais presente com esse participante. Mas isso daí eu vejo também de uma maneira mais ampla. Nós temos já no Brasil uma estratégia nacional de educação financeira. Uhum. É verdade, já é um início. Mas eu acho que a sociedade civil precisa se Uhum. mobilizar. E aí eu considero as entidades com um grande papel. Porque Uhum. um participante com uma sensibilidade mais acurada do que representa essa formação de poupança é um participante, é um cliente fidelizado. Então, lá em São Paulo, nós estamos num projeto grande, que eu espero que vai dar certo, com a USP, de nós levarmos essa informação, primeiro para os docentes, né? E os Uhum. docentes sejam caminhos naturais, e começar com esse trabalho no ensino médio. Uhum. As pessoas terem noção de dinheiro, noção de percentual, Uhum. noção de juros, e o quanto isso representa para elas. Eu disse isso aí agora. Uhum. Quando a gente fala em previdência é coisa do jovem, não é coisa do idoso. O idoso vai utilizar. Se ele não pensou lá atrás de Uhum. formar esse patrimônio previdenciário, Uhum. e hoje a gente tem um modelo que a capitalização de recursos favorece ao Uhum. indivíduo quando ele entra muito cedo, né? Exatamente. Então, quanto mais cedo, melhor. Melhor. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que começar já nos bancos, nos níveis médios. Nós temos lá nesse projeto Previdência Coisa de Jovem, nós atuamos com alguns parceiros importantes, CIE, por exemplo. Uhum. Nós temos feito um trabalho intenso. Nós criamos uma Previdenter, que é a Marisele, lá com o Cristiano Verardo, que é uma pessoa que na verdade, é um personagem para que a gente leve essa mensagem não só nesses eventos, mas nos bancos escolares. Nós estamos Uhum. preparando todo um material, é um verdadeiro kit, para que esses docentes levem essa informação. E olha, Uhum. isso daí, eu conto sempre a minha história. Uhum. Eu, quando estava trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo numa empresa de engenharia, e tinha lá uma senhora chamada Dona Terezinha Rafael. Eu sempre cito essa senhora porque ela me disse o seguinte: olha, nós estamos criando um plano aqui. Trabalhava numa empresa de engenharia chamada Promon. E ela falou: você vai entrar nesse. Hoje nós temos a adesão automática. A Dona Terezinha foi a minha adesão automática. Porque ela, Começou com a dona a Dona Terezinha falou, eu falei, mas poxa, eu ganho pouco, eu ainda vou ter que descontar. Ela falou, faça isso aqui se você quiser continuar na empresa. Foi bem democrático, né? Foi bem.
Eu agradeço a ela até hoje, Olha que ela só, me deu esse empurrão. olha só. Então, isso daí é um conjunto também que você tem que formar os agentes. Na família, nós temos agora os planos famílias. Eu Uhum, tenho um neto, eu já tenho um plano de previdência, de aposentadoria, ele nem sabe. perfeito. Então, essas Aham. coisas, elas são múltiplas A atividades, mobilização da sociedade civil é muito importante. sem dúvida. E a gente não pode depender só do Estado. Não, porque não Exato. tem, não. A sociedade civil tem um papel importante. Uhum, E nós, entidades fechadas de previdência complementar, maior ainda. uhum, Então, essa cultura de levar informação, de criar essa transparência que você colocou, uhum, de mostrar a importância disso na vida das pessoas, é fundamental. Isso aí é um conjunto de atividades, né? Junto aos nossos participantes e junto com outros parceiros da sociedade civil, com a academia, enfim, é levar essa mensagem a todos os lugares. Então, isso daí é um trabalho, eu estava até discutindo essa semana, nós vamos ter o ENEF do ano que vem, a gente está escolhendo 2 entidades por uhum. região para fazer exatamente um trabalho em 2 escolas de ensino médio. É Olha só. pouco, é o início. A gente quer um ano que Exatamente. daqui a pouco vai ter 10, 15, enfim. É Exatamente. aí que a gente começa a formar opinião e formar pessoas com essa visão do Uhum, longo prazo, visão da poupança. uhum. Eu sempre digo, a nossa poupança não é a poupança do medo, é a poupança da esperança. Ah, gostei dessa, hein? Hein, produção? Gostei dessa. Vou utilizar nas palestras e nos treinamentos, hein? Ah, Gostei, gostei, gostei. Muito bom, é verdade. E aí a gente entende o quanto a educação financeira e previdenciária é importante, né? E tu comentou no início, poxa, o jovem não desperta tanta atenção quando tu fala, é previdência privada, mas se tu der uma outra roupagem e trabalhar o assunto com carinho, né, com qualidade, a gente vai atingir um número importante de pessoas, né, na quanto a gente vem fazendo, eh grandes esforços para levar a educação financeira para as pessoas, inclusive depois, produção, coloca o QR Code da Aqua aqui, a nossa plataforma de educação financeira e previdenciária, tudo de graça, tá, gente? Pode entrar, em menos de 1 minuto, você já vai acessar uma variedade ali de cursos e soluções educacionais. Bom, o papo tá bom, tá bom. gostaria de ficar com vocês mais tempo aqui, mas em respeito à agenda, quero agora direcionar essa última pergunta para o Ricardo. Ricardo, que conselhos você daria aos líderes profissionais que atuam no setor de previdência complementar, né, diante desse atual momento, com tantas transformações, enfim, inovação, tecnologia, práticas ESG? Quais os conselhos, aquelas dicas de ouro que você daria para esses profissionais, principalmente aqueles que estão acompanhando esse episódio? Bom, o conselho principal é, primeiro, se preocupar com as pessoas. Uhum, Acho que a previdência ela traz essa conotação de que o cuidado com as pessoas, né, o acolhimento com as pessoas, a administração de um plano de previdência é você cuidar da pessoa, né, do tudo uhum, que envolve a vida financeira dela, da família dela. Então, eu acho que o gestor, né, o líder e a liderança tem um papel importante, com certeza, né, porque ela vai guiar o trabalho de uma instituição como a Quanta. Então, eu acho que o conselho principal é que ela cuide das pessoas, cuide do plano, atenda bem, né? Procure atender, medir a satisfação, né? importantíssimo. Procure entregar os resultados. Nosso setor trabalha com um regime de capitalização. Uhum, Isso traz um benefício muito grande, né, para quem tem uhum, realmente a dedicação e o esforço da poupança, porque você vê, né, exponencializar o seu recurso no uhum, tempo. exatamente. Então, o Einstein já dizia isso, né? Quem conhece a matemática financeira sabe que aquilo é um benefício, é o dinheiro trabalhando a seu favor. Exato. Então a gente vê muitas famílias, pessoas assim com dívidas, né? Hoje tem o evento aí das bets, né? Das apostas, Exatamente. né? E um volume absurdo, né? Então assim, a propaganda é muito forte, né? Envolve Uhum, um produto que o brasileiro adora, que é o futebol. uhum, Isso tem arrastado é, problemas não só financeiros, mas psicológicos, familiares. Eu acredito que aqui o nosso segmento é o avesso de tudo isso, uhum, porque a bet é o curto prazo, né? É o ganho fácil.
Aqui não, aqui é o esforço, é a persistência, é o planejamento, né? E nós estamos falando do tempo, né? Uhum. O tempo, a gente tem que saber usar o tempo a nosso favor. Então, o principal conselho é esse, que ele, além de fazer tudo que deve ser feito, ele tem que mostrar que ele pode ir além. E ele vai além como? Primeiro, fazendo o básico, assim, boa gestão, rentabilidade, baixo custo, boa governança. Mas cuide das pessoas. Cuidando das pessoas, isso vai trazer um diferencial como marca e como produto. A Quanta, eu acho que é um pouco isso, né? Ou seja, cuidar do médico, cuidar do cooperado, da cooperativa, do instituidor. Quer dizer, isso cria uma energia, cria uma força que pode trazer frutos, né, do ponto de vista, né, da previdência privada. Então, eu acho que a liderança, eu acredito muito no papel que a liderança pode desempenhar. E líder não é quem tem cargo, não, tá? Líder em Exatamente. qualquer posição você é líder. Então, assim, isso não importa, não tem a ver com a hierarquia, tem a ver com o seu jeito, né, com a sua vontade de fazer, com o seu propósito. Então, meu conselho aí para os gestores de previdência é que cuidem das pessoas, procurem entender os problemas, as reclamações, porque aquilo, na verdade, se traduz em oportunidades. Exato. Você vai melhorar o seu produto, você vai envolver, vai engajar. Então, isso cria essa energia para entregar o que você está prometendo, né? Então, essa é a minha mensagem. Oh, muito bom. E me lembrou de uma frase, queria saber se tu concorda para a gente finalizar. Eu ouvi uma vez exatamente isso: investir em pessoas rende os maiores dividendos. Concorda, Ricardo? Concordo. Concorda, Devani? Concordo. Eu tenho filhos e invisto neles, assim, o retorno a gente Fantástico. percebe que é altíssimo. É isso mesmo, é verdade, é verdade. Muito bom, estamos terminando por aqui esse episódio. Falamos sobre visão de futuro e governança na Previdência Complementar. Mais uma vez, agradecer ao senhor Devanir, ao senhor Ricardo. Muito obrigado. Estamos honrados de terem vocês aqui no Quanta Summit. Estavam agora há pouco ali num painel, no palco. Muito obrigado por reservarem esse tempinho aqui para a gente bater esse papo. E para você que nos acompanhou, não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal. Dessa forma você fica por dentro de todas as novidades. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá, um abraço.